Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um capítulo do Diário de uma Ex-Guerreira. E hoje é um tema muito particular meu, que eu queria compartilhar com todas as mulheres que possam estar vivendo nesse momento de transição para o seu feminino, principalmente dentro de uma relação. E foi uma situação que perdurou durante muito tempo, durante o meu início nesse novo movimento de ser uma mulher feminina, de ser uma mulher mais calma, de ser uma mulher mais presente com essa energia. E o tema é a culpa de poder estar numa relação saudável. Pode parecer uma loucura isso, mas eu acabei sentindo essa sensação durante alguns momentos, e eu vou pontuar aqui pra você. Eu já conversei aqui com vocês em outros vídeos anteriores sobre a minha transição, o porquê que isso aconteceu. Pra quem não assistiu ainda, o meu primeiro vídeo no diário fala sobre isso. E eu lembro que eu já passei por um casamento, né, antes desse casamento que eu tô agora, com o James. E no meu primeiro casamento, foi um casamento extremamente desafiador em vários sentidos, não vou abrir isso aqui nesse vídeo. E eu lembro que quando eu me divorciei, eu precisei de um tempo pra mim, pra entender quem eu era. Quando a gente fica numa relação durante muito tempo com uma pessoa, a gente acaba se dissolvendo nessa relação, a gente acaba se perdendo da gente, se a gente não tem um olhar mais pontual sobre a nossa individualidade. E eu acabei, claro, me perdendo, foram 7 anos de relação. E aí, quando eu me divorciei, eu lembro que eu fiquei um ano, eu me dediquei a mim. E nessa dedicação a mim, foi quando eu comecei a estudar sobre o feminino, eu reparei que eu precisava, de fato, entender quem eu era depois dessa relação, depois desses 7 anos. Então, ali eu fui fazer um grande movimento de autoconhecimento, eu busquei por auxílio terapêutico, por ferramentas de autoconhecimento espirituais, busquei tarô, fiz constelação familiar, eu fiz várias técnicas espirituais, porque eu acredito muito nisso também. E aí, nesse um ano, nesse hiato, né, antes de eu conhecer o James, eu tava me trabalhando bastante. Eu lembro que eu fiquei mais isolada. E aí eu comecei a desenhar esse tipo de relação que eu queria, né? Qual seria o relacionamento depois desse tempo me trabalhando, ficando, me concentrando na minha saúde. Comecei a ir pra academia todos os dias, comecei a conhecer lugares novos. Na época eu estava em Lisboa, então eu lembro que eu saía para tomar café sozinha, muito, eu saía muito sozinha, eu ia no cinema sozinha. E eu nunca tive esse medo de fazer coisas sozinha. No começo é um pouco desconfortável, confesso. Eu lembro que teve uma vez que eu fui num restaurante à noite, me arrumei, super bonita. Eu sempre tive o hábito de me arrumar muito pra mim mesma, uma coisa que eu tenho em mim, muito impressa. E aí eu lembro que eu saí, escolhi um dos meus restaurantes favoritos em Lisboa e fui. E eu fui sozinha. Eu não levei fone de ouvido, não levei nada, só levei meu celular e eu fiz questão de não ficar mexendo no celular, sabe? Pra eu realmente viver aquele desconforto de não ter uma outra pessoa. Porque hoje é muito natural, né? Se a gente tá sozinho em algum lugar, aquele desconforto da solitude às vezes bate, a gente tem já um mecanismo automático de pegar no celular e querer se distrair. E eu realmente me provoquei naquela noite. E foi muito curioso, pode ser até um assunto para um outro vídeo, esse tema. Mas foi muito curioso que as pessoas olhavam eu chegando e elas estavam esperando alguém chegar na mesa e ninguém chegava. E aí eu fiz o pedido e o garçom perguntou: você está esperando alguém? Eu falei: não, só sou eu. E é interessante, assim, ver, né, como é importante a gente ter esse trato com a gente. Enfim, eu fiz esse movimento, eu comecei a me observar bastante, então foi um ano onde eu me desenvolvi muito, porque eu entendi naquele momento que eu queria uma relação, não para cobrir uma dor minha, um buraco, um vazio, mas porque eu acredito muito no relacionamento, no matrimônio, e eu sabia que eu merecia, mas que para eu merecer uma pessoa, um homem de qualidade, para eu ter um relacionamento de valor, eu precisava ser essa mulher de valor, me transformar nessa mulher de valor. Então eu me desenvolvi muito em questão física, em questão emocional, psicológica, social. Eu fui estudar sobre os traços dessa mulher que eu realmente queria me tornar. Então eu desenhei todo o comportamento dessa mulher, como que ela se comporta, como que ela age, como que ela anda, como que ela se comunica, como que ela se veste, quais são os ideais, os valores que ela defende. Eu fiz todo esse mapeamento comportamental dela, antes de tudo, e comecei a me tornar essa mulher. Antes de ser essa mulher, eu fui
a cada dia me concentrando, colocando mini metas. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho esse comportamento. Amanhã eu vou trabalhar um pouquinho esse comportamento. Ao invés de eu me pressionar e querer já me tornar isso de uma vez só, porque era impossível, né? Eu estava num processo de transformação comportamental, eu fui selecionando ali alguns pontos. E assim eu fui me desenvolvendo, fui me tornando essa mulher. Até que de fato conheci o meu marido, na época a gente começou a namorar, foi um processo muito rápido, eu posso até fazer um outro vídeo depois também contando sobre esse assunto, de como é que foi, né? Fiz todo um vestibular de relacionamento, que é um tema muito importante, inclusive, que eu estudei bastante sobre isso. E aí começou a acontecer. As coisas começaram a acontecer da forma que eu imaginei, da forma que eu idealizei, né? Só que durante esse período que as coisas começaram a acontecer, em que o James começou a me tratar da forma como eu acreditava que eu merecia ser tratada, vinha um pensamento de tá bom demais para ser verdade. Vinha um pensamento de será que você vai conseguir sustentar isso? Porque eu vinha já de um processo, né, de uma jornada de tantos capítulos e episódios onde eu estava muitas vezes em relacionamentos não só amorosos, mas relações interpessoais e sociais unilaterais, onde só eu dava muito. Eu fui ensinada a dar muito. E eu não fui ensinada verbalmente, eu fui ensinada referencialmente. Eu vi muitas pessoas na minha vida, eu cresci em ambientes onde as pessoas elas elencavam a autoestima dela, o nível de autoestima dela era combinado, era um resultado do quanto ela se doava para o outro. Então, quanto mais ela se doava para alguém, mais ela se sentia feliz, se sentia útil, se sentia pertencente a algum ambiente, alguma situação, alguma esfera social que essa pessoa queria pertencer. E eu fui observando isso e eu de fato fui copiando, né? Foi a referência que eu tive. Na minha infância, na minha base, eu fui vendo isso, esse lugar de doação extrema, exacerbada. E disso nasce uma relação unilateral, que é quando você começa a reparar que as relações existem na sua vida só porque você faz um esforço para que ela aconteça. Você está sempre ali buscando que a pessoa esteja presente. Mas quando você para pensar, ou quando você está numa situação onde a vida te coloca num lugar de necessidade emocional, onde você precisa de apoio e de ajuda, pouquíssimas pessoas estão presentes para você. E eu comecei a reparar nisso. E aí, quando eu me coloquei nessa relação, porque eu já tinha vindo de uma outra relação que me machucou, onde eu me doei demais também, e aí eu precisei tomar a decisão do divórcio, então foi um assunto muito complicado, muito denso e que me exigiu muita coragem, porque eu poderia muito bem estar no conforto dessa relação até hoje se eu quisesse. Isso me fez entender que, tá, eu mereço alguma coisa agora muito melhor. Eu já dei tanto, tá na hora realmente de eu ter uma relação equilibrada, que exista reciprocidade afetiva nessa relação, onde a minha doação ela é correspondida por uma doação equilibrada na mesma medida, no mesmo nível. E aí eu comecei de fato a receber isso. Eu comecei a ser muito bem tratada pelo meu marido. Eu comecei a ser cuidada, protegida. Ele começou a me ensinar a ser uma mulher através da proteção dele, através do provimento financeiro dele, através da segurança que ele me passa. E em certo momento, eu acreditei, é isso que eu mereço. Só que o que que acontece? A gente tem, qualquer momento de mudança que a gente vive na nossa vida, qualquer transição que a gente vive, geralmente acontece um episódio para testar se a gente realmente, de fato, está preparado a viver essa nova versão, que são as provas de confirmação. O que que é isso? A prova de confirmação é quando você toma uma decisão e essa decisão ela vai implicar numa mudança, então o resultado final gera uma transformação, não é mais o resultado em que você se encontra atualmente, né? Então tem essa transformação, está nesse ponto e você vai para esse. Então nesse ponto aqui, que era onde eu estava no meu depois do meu divórcio, eu decidi que eu queria estar nesse ponto aqui, que era um casamento saudável, equilibrado, sendo uma mulher feminina, com o estilo de vida que eu tenho hoje. Esse era esse ponto. Quando eu conheci o James, eu estava aqui, não estava aqui ainda. Não tinha casado, não estava vivendo a vida que eu queria, mas tinha consciência de merecimento e estava me desenvolvendo e trabalhando na prática através de ações pontuais com precisão para que eu chegasse nesse resultado, entendendo que isso era um processo, certo? E num processo de transição, qualquer processo de mudança que a gente vive, o nosso cérebro
O nosso ego, ele é muito acomodado, ele gosta de conforto, ele não gosta de transição. Então, vamos supor que você está num processo de emagrecimento. Você tomou a decisão de que você quer transformar o seu corpo, transformar a sua rotina alimentar, transformar suas escolhas gastronômicas. Você tomou essa decisão, você vai ter um novo estilo de vida. Maravilha. O seu cérebro, ele vai entender o quê? Isso é uma transformação. E transformação gera esforço mental, gera o desconforto de você ter que sair de um lugar que antes estava confortável, e agora você vai ter que ir para um lugar desconfortável. Então, como ele é preguiçoso, ele vai fazer com que você volte novamente para o estado anterior em que você estava. Então, é muito natural você começar uma dieta e aí aparecer um docinho ali para te distrair, aparecer alguma oportunidade que vai te tirar do eixo da tua disciplina, vai surgir um pensamento de, é só hoje, amanhã eu retorno. Para quê? Para o seu cérebro confirmar que, então, você está voltando para aquela versão anterior. A mesma situação se aplicou para minha decisão de um relacionamento. E aí, dentro desse relacionamento que eu tinha desenhado, né, uma das características que eu tinha colocado lá era que eu me aposentaria da minha carreira de branding, por exemplo, que eu trabalhei com branding durante muitos anos, né? De que eu não seria mais essa mulher que trabalharia por dever, por necessidade. Eu trabalharia apenas por obrigação. Isso foi uma questão que eu coloquei dentro de mim, porque eu estudei, eu entendi que toda a minha energia de produtividade, aquele excesso daquela performance perfeccionista, de estar sempre preocupada com uma entrega, assim, impecável. Tudo aquilo partia de um princípio, de um medo que eu tinha de rejeição, de uma necessidade de validação e que eu supriria através do reconhecimento externo, através do meu trabalho. Então, nesse processo de cura do meu feminino, eu entendi que eu não precisaria mais disso, que eu precisaria me reconhecer e me validar diariamente. E dentro da relação que eu desenhei, isso é uma situação muito particular, tá? Eu desenhei esse tipo de situação, que é hoje, graças a Deus e graças a mim, por ter me desenvolvido e por ter estudado isso bastante, e ter aplicado, né, e ter construído isso com altos e baixos, hoje eu vivo de fato essa realidade. Hoje eu trabalho por prazer, eu não trabalho por necessidade. Hoje eu tenho um homem que provê para mim, na minha casa, que é o meu marido. E aí, quando eu tomei essa decisão, bati o pé, as coisas começaram a acontecer. Só que aí o meu cérebro começou a me querer colocar naquela versão antiga, de super produtora, de querer novamente ser extremamente criativa, de querer realmente começar a ser empreendedora novamente, porque eu estava achando, e aí veio a culpa. E essa é uma questão que traz uma certa confusão para as mulheres que estão nesse processo de transição para o seu feminino saudável, né? Ah, eu precisei entender o lugar da submissão, da palavra submissão. E hoje eu digo que eu sou submissa, sim, ao meu marido, no sentido de estar sobre a mesma missão dele. Então, existe sempre muito diálogo na nossa relação, onde a gente alinha os nossos planos, a gente alinha os nossos objetivos, ele como patriarca e eu como matriarca dentro dessa relação. E quando eu digo que eu sou submissa, eu estou sob a mesma missão dele. Então, os meus comportamentos, as minhas tomadas de decisões vão estar alinhadas em conjunto, ao ponto que eu vi um matrimônio. Então, eu sou uma parte dessa relação onde ele é a outra parte, né? E existe essa união, onde cada um está lado a lado. Eu não acredito muito nessa questão de um na frente e outro atrás. Eu acredito em lado a lado. E quando a gente tomou essa decisão, as coisas começaram a fluir e ele começou, então, a ser esse marido que eu desenhei. E aí eu falava, puxa, realmente de fato está acontecendo. Só que eu tinha uns pensamentos assim muito. Eu era atravessada por vários tipos de pensamentos. Pensamentos do tipo, tá, você merece isso, então desfruta disso. Mas ao mesmo tempo eu sentia uma culpa, era uma sensação de confusão, era um desconforto do tipo, tá, e agora? O que que eu vou fazer? Porque a minha vida inteira eu me reconheci, a minha identidade foi desenhada através do trabalho. Eu, Luane, dizendo isso. Desde que eu me conheço não por criança, por infância e adolescência, mas assim que eu saí da faculdade, eu sempre vivi a narrativa de você não pode viver dependendo de homem, porque eu não tive homens na minha família assim, presentes próximos a mim, né, na minha criação. Fui sempre rodeada por mulheres extremamente fortes. E aí a gente tem aquela narrativa de que você não pode depender do outro, você não pode, você precisa fazer o seu pé de meia, né? Você precisa construir
a sua realidade, a sua independência. E aí, quando eu me coloco, quando eu me vejo nesse cenário de estar num relacionamento, onde eu demorei um ano para desenvolver e um ano para construir isso na minha mente e esse lugar de entendimento psíquico de que eu sou merecedora de uma relação assim, saudável, onde eu não preciso me preocupar com o provimento financeiro da minha relação, e aí de fato eu vivo isso, houve um surto, né? Houveram alguns episódios de surtos, não foi um só, houveram alguns capítulos onde eu tô aqui na minha casa, cuidando do meu lar, auxiliando o meu marido na. A gente tem uma empresa de jardinagem aqui na Inglaterra, então auxiliando ele nesse processo, porque, como eu falei, eu já trabalhei com brand, então eu tenho muita experiência com essa questão de posicionamento, enfim. Então eu fui dando algumas sugestões. Quando ele me pedia sugestões, eu não quis impor isso de alguma forma, porque eu estava muito habituada a impor as coisas na vida, porque foi a minha forma de crescer, foi a forma de me proteger, de me defender do mundo. E que aí eu me vejo num lugar de a vida tá calma, a vida tá acontecendo da forma que eu exatamente imaginei. E no momento que isso está acontecendo, eu sinto um vazio, eu sinto confusão, eu sinto culpa. E aí o meu cérebro tenta me colocar novamente naquela versão antiga. De não, você vai ter que se movimentar. Você não pode ficar numa relação e ficar calma desse jeito. Você precisa. É como se eu tivesse uma relação com sofrimento muito grande, com esforço muito grande. Eu estava fazendo uma sessão de astrologia recentemente, né? Eu fiz um mapa astral e o profissional que me atendeu, ele falou pra mim assim, ele falou, nossa, tem uma questão com sofrimento muito forte, né? Por mais que as pessoas reconheçam o que você faz, parece que você tem que dar mais, e dar mais, e dar mais. E aí isso me fez refletir sobre a minha infância, né? Isso me fez ter que reelaborar a minha relação com o trabalho, a minha relação com o relacionamento e a minha relação com a paz, a minha relação com a calma. Porque isso acontece muito quando a gente se torna uma mulher feminina. A gente, a paz, ela se personifica no nosso dia a dia, ela se transforma um ponto direcional nas nossas tomadas de decisões. O que faz hoje com que eu tome decisões onde a minha prioridade, o meu valor, um dos meus valores é a paz. Então, se eu vou me colocar numa relação, eu penso, essa relação social, ela vai me trazer paz ou não vai? Vai me trazer desequilíbrio. Se eu for me colocar num projeto, esse projeto vai me trazer paz ou vai me trazer desequilíbrio? E aí, nesses processos de vai e vem, que acontece muito até de fato você entender, tomar decisão com firmeza e bancar essa decisão e sustentar essa decisão, você vai ser testada. E eu fui testada em vários momentos sobre esse lugar do provimento, desse lugar de tem uma pessoa provendo para mim, não só financeiramente, mas ela me provê segurança, o que me coloca num estado de calma, o que me coloca num estado de confiança, de desarme e de vulnerabilidade. Se eu preciso de alguma ajuda, eu tenho alguém que possa me ajudar, coisa que eu nunca tive antes, em termos de relacionamento. Eu é que estava ali ajudando, 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 em vários tipos de relações, não só amorosa. Era eu que estava ali só. As pessoas chegavam para mim porque elas queriam ajuda, só que não existia uma troca recíproca ali. Então eu sempre dava muito mais. E claro que a gente acaba se afastando, as pessoas acabam se distanciando por uma questão até de dívida energética, né? Quando a gente recebe muito e a gente não consegue retribuir aquilo na mesma medida, a vida vai encontrar alguma forma de distanciar, porque a conta não fecha, né? Tem alguém dando muito mais ali do que a outra parte que está recebendo. E aí, por conta disso, a culpa veio em vários momentos. Então, eu tô aqui para abrir meu coração e para estar direcionando mulheres que possam estar passando por esse processo da cura do feminino, em normalizar esses encontros que a culpa vai ter com você em algum momento. A culpa vem. Esses questionamentos em que o seu cérebro vai fazer, mas como assim? Você está perdendo a sua identidade porque você já não está mais sendo aquela mulher extremamente empoderada? Porque você se viu durante muitos anos, assim como eu me vi, como uma mulher onde o empoderamento era um lugar que te trazia força, mas era um lugar que também te trazia proteção. Você se protegia do mundo através desse empoderamento. Você construía a sua narrativa de força através desse empoderamento. E quando a gente escolhe, quando você escolhe se tornar de fato uma mulher feminina e você entende que o feminino é uma questão que vai muito ali na raiz psicológica dos seus traumas, onde você enxerga que o feminino foi machucado, não em você, mas em várias gerações.
anteriores, provavelmente isso aconteceu. E aí você decide trocar essa narrativa para as próximas gerações, onde você quer ser esse feminino saudável e equilibrado, a sua mente vai brigar com você, porque ela está habituada àquela identidade forte, guerreira, que dá conta de tudo, que, que é multitarefa. E eu sofri muito com isso, porque eu achava lindo ser extremamente hiperprodutiva, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e hoje eu tô num lugar de quanto menos melhor, né? O livro Essencialismo me ajudou muito com isso. Eu adoro esse livro, eu sempre recomendo, inclusive quem não leu, se quem tiver a oportunidade de ler o Essencialismo, é um livro fantástico que me ensinou e me educou e às vezes eu preciso voltar lá novamente para ler, para voltar, porque foi um padrão tão enraizado em mim. Eu cresci com essa ferida tão forte de entrega, dessa entrega desequilibrada, que quando eu comecei a receber amor num grau de merecimento que é o que eu merecia, né? Equilibrado, que era compatível com o que eu entendia que eu merecia, quando eu comecei a receber aquilo, eu pensei, eu acolhi aquilo e eu falei, é isso mesmo, eu mereço, mas logo em seguida o meu cérebro ainda vinha me questionar. Mas tem que fazer mais. Sua relação não pode ser só isso, ou você não. A Luane é muito mais. A Luane tem que fazer muito mais. Ela sempre foi extremamente produtiva, então como é que você não vai ficar produzindo, produzindo, produzindo agora? Então, em resumo, né? Eu sempre me percebi através de um trabalho muito exagerado, de um perfeccionismo, sempre quis dar demais. Quanto mais as pessoas estavam felizes através do que eu fazia, mais eu ficava feliz. Ou seja, a minha felicidade dependia, né? Era terceirizada. Os outros precisavam estar felizes, os outros precisavam reconhecer o meu lugar na vida deles para que eu me sentisse assim. E esse é um lugar é uma parcela, uma fatia muito importante para ser vista quando a gente está olhando o nosso feminino, né? Porque a mulher, já por norma, a gente já tem muito mais uma parte emocional ativada do que o homem, né? O homem, por norma, é um ser humano mais racional, a mulher é mais emocional. Então, a gente já tem esse senso de pertencimento social muito agravado dentro da gente. A gente quer muito pertencer. Isso faz parte da nossa natureza, na verdade. Então, a gente precisa estudar e refinar, né, esses pontos na nossa conduta social como mulher, porque a gente acaba fazendo demais, se justificando demais, quando a gente vai tomar decisões, muitas vezes a gente não está pensando no nosso bem-estar, na nossa paz, na nossa reserva emocional, né? E eu fiz isso durante muitas vezes e eu precisei me divorciar para entender o quanto eu estava num automático e eu precisei parar e me olhar e me observar e me desenvolver para que eu chegasse hoje nessa conclusão. Então esse vídeo é para você que está nesse processo de cura de feminino e é um abraço que eu tô dando em você pra dizer que é natural a culpa vir. E a minha sugestão, né, o meu conselho aqui de amiga pra você é que você não fuja dessa culpa, você não fuja desses pensamentos destrutivos que vão te conflituar. Não sei nem se essa palavra existe, mas que vão conflitar com você e vão te questionar, porque é natural, é o seu cérebro te falando que ele não está habituado a isso. E você vai ter que mostrar para ele todos os dias, por repetição, que sim, eu mereço sim. E eu me coloco aqui aberta para essa situação onde eu recebo. O verbo receber é muito executado, conjugado. O verbo receber é muito conjugado quando a gente está trabalhando no feminino. E tem que ser uma filosofia de vida. Quanto mais você recebe, mais você se conecta, né, com esse seu lado de mulher. Você não tem que só dar essa ação, né, de conquistar. Isso não vem de você, isso tem que vir da outra parte. Então, é para normalizar aqui esses encontros que podem acontecer no seu cérebro, na sua cabeça. E não fuja desses questionamentos, olhe, acolha, porque esses pensamentos são os pensamentos, talvez, da sua versão infantil, da sua versão adolescente, que cresceu habituada com isso, viu isso como uma referência comportamental e hoje acaba honrando isso, ainda é fiel. E no momento de transformação você precisa, toda a transformação que você quer fazer na sua vida, principalmente a nível comportamental, você nunca pode fugir dos seus bloqueios, das suas crenças limitantes. Você precisa olhar para elas, acolher, validar e mostrar que hoje quem está no comando é a sua versão adulta. E a sua versão adulta hoje, ela é merecedora de um bom relacionamento,
Ela é merecedora de uma vida onde ela é bem-sucedida, onde ela tem calma, onde ela tem equilíbrio e onde ela vive a vida que ela deseja viver. Que isso não é impossível, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.